Esse aqui é o Galaxy Book 2360, um produto da linha Galaxy Book, né? E é a segunda geração dos notebooks dobráveis 360 da Samsung. Hoje, atualmente, a gente tem já o Book 3360. Inclusive é muito parecido com esse aqui em tudo, né? Claro que ele tem uma geração de processador mais nova, né? 13ª. Esse aqui tem uma geração de 12ª. Você encontra ele em diferentes versões. Core i7 de 12ª, também Core i5 de 12ª geração, que é o caso desse aparelho aqui. E são ótimos processadores, né? São processadores focados em eficiência energética, né? Ele tem aquela terminação U. São máquinas voltadas então para o trabalho, multitarefa, produtividade. Vou falar um pouquinho dessa máquina, já tem algum tempo que eu estou utilizando aqui no dia a dia. Tem algumas considerações para fazer. Você encontra ainda, né, esse produto, essa versão no mercado. É bem verdade que já está bem mais difícil de encontrar, já que a Samsung trouxe a nova geração, né, o Book 360. E uma vantagem pode ser que o preço, né, está em baixa. Ele não é um produto barato, né, definitivamente, mas em comparação com o preço de lançamento, né, pasme, eu vi modelos sendo vendidos em torno de R$10.000 no lançamento. Hoje você encontra nessa versão aqui, que é o Core i5, 16 GB de RAM, 512 de SD. Eu vi bastante ele aí no mercado em torno de 4.500 até 5.000. Tinha alguns exemplares na Fast Shop, também no Mercado Livre. Eu vi alguma coisa, mas vai ficar cada vez mais difícil, né, você conseguir um 2360, porque a Samsung está vendendo, né, já o Galaxy Book 3360. Bom, falando um pouquinho desse notebook aqui, então, o primeiro ponto, né, que a gente tem que levar em consideração é a praticidade e a portabilidade, né? Não tem jeito, isso aqui, para quem busca essas características em um notebook, com certeza é um ponto muito forte a ser considerado. Ele é um aparelho extremamente leve e fino, ele tem um ótimo acabamento, ele é todo em alumínio. Na caixa do produto vem o notebook, um carregador de 65 watts, e uma coisa muito legal desse modelo, né, é que ele é carregado por tipo C, né? Ele tem duas entradas tipo C, sendo uma Thunderbolt 4, uma entrada HDMI. Aqui do outro lado a gente tem um USB tipo A, que eu estou utilizando um hub aqui, que eu utilizo o mouse. Também tem uma saída P2 ou uma entrada para microfone, né? Pode ser usado dessa maneira também, e uma entrada micro SD. Apesar de ele ser super fino então aqui e ser extremamente leve, você facilmente manipula ele aqui somente com uma mão. Ele ainda tem todas essas conexões, né? Ele é todo em metal, né? Essa espécie de alumínio aqui. Aqui embaixo a gente tem a entrada de ar, a saída dos dois alto-falantes, e aqui atrás a saída do ar. Então um ponto muito positivo, né, a portabilidade desse aparelho. Muito facilmente você carrega ele sem ter muita dificuldade, né, de espaço. Ele também reinicia super fácil. Quando você abre já o computador, ele já automaticamente liga. O teclado dele é retroiluminado, você tem aqui alguns níveis, né, de iluminação. Então para ambientes escuros ou com pouca luz, você vai conseguir trabalhar e digitar aí tranquilamente. E outra coisa legal, né, que você tem um sensor de impressão digital. Então para ligar ele, se você configurar as suas digitais, apenas com a digital, né, você consegue iniciar aqui o aparelho. E outra característica que torna esse produto aqui muito prático e muito produtivo é a tela touch. Nós temos aqui uma tela Super AMOLED sensível ao toque. Isso é muito interessante, né, para um notebook. E um dos pontos fortes aqui da praticidade, então, sistema operacional Windows 11 Home, nessa versão aqui. Quando você dobra ele aqui, automaticamente o teclado desativa e você passa a ter ele realmente como se fosse um tablet. Claro que é um pouco maior, né, que um tablet convencional. O interessante é que você tem aqui o sistema Windows, né? Funciona muito bem, tá? Ele responde muito bem. Se eu girar aqui a orientação da tela para vocês verem, ele acompanha aqui perfeitamente, né? Não é assim tão rápido, mas ele funciona para qualquer direção aqui que eu gire a tela, ele se adapta. Também você pode utilizar no fórum Tenda, né? Que é dessa forma aqui, muito interessante para você assistir conteúdo de mídia, por exemplo, né? Também você tem a opção de deixar o teclado aqui para trás. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Você consegue colocar dessa maneira aqui também. E quando você vai digitar aqui, ele abre aqui também um teclado virtual. Então isso é muito interessante, né? Fica muito difícil de bater um aparelho com essas características, né, em relação à portabilidade. A qualidade da tela, ela é muito boa, né, por se tratar de uma tela
Super AMOLED, né, já é uma grande vantagem em relação a telas comuns, tela IPS, tela TN. Então nada a reclamar aqui da qualidade dessa tela. E outra coisa interessante, né, que a Samsung oferece nos seus notebooks, aí não é só esse modelo aqui, né, você encontra praticamente em toda a linha Galaxy Book, que é a interface que a Samsung coloca aqui em cima, né, do Windows, digamos assim. Deixa eu dobrar aqui para mostrar mais fácil aqui para vocês. Nós temos aqui então algumas configurações que são da Samsung, né? Então, para quem utiliza o ecossistema da Samsung, tem outros aparelhos da Samsung, como o smartphone, por exemplo, é uma coisa muito interessante para compartilhamentos de arquivos, por exemplo, né? Tem o Quick Share, funciona de forma muito legal, sem fio. Então aqui você tem algumas configurações em cima do Windows, né? Foi a Samsung que colocou aqui. E ainda para quem trabalha com produtividade, tem outra opção muito interessante aqui da Samsung, que é essa aqui que vocês estão vendo agora, que é a experiência do Galaxy Book. Então nós temos várias funções aqui nativas da Samsung, né? Quick Share, como eu falei para vocês, é uma opção que você faz compartilhamento de vídeo, de fotos, de documentos totalmente sem fio. Você pode sincronizar aqui a galeria do seu telefone, né, com o notebook, ficando assim também uma espécie de backup direto aqui no computador. Você tem aqui o SmartThings para controlar os seus dispositivos aqui também direto do computador. Essa função aqui é muito interessante, chamada de multicontrole. Você consegue utilizar facilmente uma segunda tela, utilizando aí outras telas, outras Smart TVs que você tem na sua rede Wi-Fi. Por exemplo, eu tenho aqui ao meu lado o Smart Monitor da Samsung, o M5, e quando eu preciso de uma tela adicional, né, de uma tela extra, facilmente eu consigo aqui conectar sem fio. É uma função muito interessante aí para servir de apoio também. Uma função muito interessante que eu uso bastante aqui é essa função chamada de Screen Record. Quando eu clico aqui, deixa eu girar aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês, ele abre aqui para mim uma espécie de barra de tarefas e aqui eu consigo gravar a tela, capturar uma parte específica da tela, consigo também aqui colocar a minha webcam na gravação, né? Muito interessante aí para quem trabalha com algum tipo de aula, algum tipo de conteúdo assim. Eu consigo ligar a minha webcam, como vocês estão vendo aqui, e também ajustar o tamanho, né, desse círculo que fica aqui. E aqui você tem todas as configurações, né? Você pode configurar o tamanho da webcam, colocar os efeitos do mouse, controlar os microfones que você está utilizando, pode ser um microfone externo. Então são algumas ferramentas que a Samsung oferece, né? Que você não vai encontrar em outras marcas de notebook. Tem também aqui o Samsung Notes, né? Para quem gosta de fazer anotações. Lembrando que ele é compatível com a S Pen, então se você tem algum tablet ou algum celular da Samsung que tem a S Pen, ou você pode comprar separadamente. Eu testei a S Pen do Tab S9, aqui nele funciona muito bem. Para quem trabalha com desenho, designer, então é uma mão na roda, né? Funções bem interessantes que a Samsung oferece aqui nesse notebook. Então, falando um pouquinho aqui do que eu tenho percebido nesses dias, já tem um bom tempo que eu estou com esse notebook aqui, estou utilizando ele no meu dia a dia para editar vídeos. Eu utilizo o aplicativo DaVinci Resolve. E no meu tipo de edição, né, para o que eu preciso, ele está funcionando perfeitamente bem. A ventoinha dele é muito silenciosa, ela ativa, né, às vezes, quando você está fazendo um trabalho mais pesado, editando algum vídeo, mas é um ruído que não incomoda, tá? Às vezes você nem lembra que ela está ali. Lembrando que essa é a versão do Core i5, né, tem a versão Core i7 também. Muitas dessas coisas que eu estou falando também servem para o Galaxy Book 360, tá? Que tem um processador mais atual. Mas aqui, falando do aparelho, né, é tudo muito parecido. Então eu com Core i5 de 12ª geração, com 16 GB de RAM e com 512 de SSD, para mim aqui para trabalhos diários, né, abrir muitas abas do Chrome, não encontrei nenhum tipo de travamento, ele desempenha muito bem essa função. Claro que eu não testei edições mais pesadas, né, edições com muitos efeitos, 4K, eu ainda não fiz nenhuma edição 4K nele. Eu trabalho com a qualidade Full HD, né, porque é uma qualidade mais estável, não vou forçar muito a máquina, mas talvez ele até rode, né, edições mais simples, de cortes, enfim. Então eu diria para vocês que é uma máquina muito boa para trabalho, estudo, edição de imagem, por exemplo. Trabalhar aqui no Canva com ele é muito confortável, funciona muito bem também. Então eu diria que é uma máquina bem versátil e completa para tarefas, para trabalho, principalmente para quem busca portabilidade. Esse aparelho aqui fica muito fino e muito leve, você pode carregar ele tranquilamente, né? Tem uma ótima construção toda em metal,
e ele é bem discreto, né? Tem apenas aqui o logo da Samsung. É claro que não é uma máquina game, mesmo que você pegue a versão do Core i7, né? Ele não tem uma placa de vídeo dedicada, ele tem a placa da Intel integrada no processador, né? Ele não foi pensado, né, para usar em jogos aí com um gráfico muito alto ou jogos mais atuais, né? Claro que você pode até rodar um jogo aqui com qualidade mediana, um pouco mais baixa. Eu não testei para esse fim, né? Porque não é o meu foco aqui, eu não busco jogar com esse computador e sim ser produtivo, né? Trabalho aqui no dia a dia. Então, esse é um pouquinho do Galaxy Book 2 360, que é muito parecido em características aqui em construção com o Galaxy Book 3 360. Você ainda encontra ele no mercado, tá? Eu já vi preços em torno de 4.500, 4.300 em algumas promoções. Claro que depende muito, né, do lugar e da loja que você for comprar. E ao passar do tempo, né, vai ficar mais difícil de você encontrar esse modelo aqui. Então falei um pouquinho para vocês hoje, né, sobre as minhas impressões que eu tive até o momento. Ótimo produto para trabalho e produtividade. Se você tiver alguma dúvida mais específica, pode deixar nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Obrigado por me aturar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!